Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso momento. Estou fixando aqui o tema da nossa conversa de hoje. Receba um abraço de alívio. Sejam todos muito bem-vindos para essa sequência linda aí que a gente vai ter. São 7 dias de abraços que a gente precisa tanto na nossa vida, para que a gente possa voltar a sentir, voltar a entrar em contato com o nosso ser real, com as nossas emoções, com o nosso propósito, com o nosso brilho interior. E naturalmente, muitas vezes nas nossas vidas, a gente vai se desconectando, a gente vai passando por situações de dor e a gente vai ativando uma série de defesas que são naturais, que são esperadas, que acontecem. Algumas vezes a gente fica preso em determinados processos, por exemplo, de traumas, a gente fica congelado ali. E como que a gente retoma esse caminho? Como que a gente volta a sentir? Essa é a grande pergunta. E a gente vai estar vivendo esse momento. Eu convidei 7 amigos muito queridos, todos eles referência em saúde mental, nesse contexto do autoconhecimento, em diferentes caminhos de terapia, em diferentes caminhos de entrar em contato com essas nossas possibilidades, né, de vida, de um olhar para o mais. E hoje, especificamente, eu vou estar recebendo um querido amigo, Tônio Luna. A ideia desses 7 dias é que a gente tenha uns primeiros 40 minutos comigo, conversando, explicando um pouco a vocês desses passos do caminho terapêutico do abraço à sombra. E logo em seguida a gente vai ter esses 15 minutos com o amigo do dia. Hoje vai ser o Tônio. Então quando for mais ou menos umas 9h40, eu chamo ele aqui. Ele já deve estar no ar. E ele vem trazer também um abraço de alívio dele aqui pra gente. E no final eu vou propor também para todos vocês alguns movimentos, algumas práticas para que vocês possam já também trazer alguma atitude prática desse abraço de hoje para sua vida, tá bom? Então, dentro desse contexto da proposta do abraço à sombra, o primeiro e fundamental abraço que a gente precisa viver é aquele abraço que a gente tanto necessita para poder descansar e relaxar da nossa tensão. Estamos todos num momento de vida em que fomos colocados à prova dentro desse contexto que temos vivido. Muitos de nós, né, para não dizer todos, têm as suas vidas profissionais, têm os seus relacionamentos com as suas famílias de origem, tem uma série de conflitos com as suas famílias de origem, com mãe, com pai, com irmãos, né? Depois vão formar os seus núcleos familiares com seus cônjuges, marido, esposa, e passam por situações delicadas. Temos os nossos filhos, alguns de nós, alguns têm a ausência dos filhos e o vazio que isso traz, alguns têm o vazio de não ter uma relação, ou de ter tido uma relação e ela ter terminado, e estarmos sozinhos nas vivências da nossa solitude. Então, diante de todas essas pressões, muitas vezes a gente se sente, como que eu posso dizer, desencaixado, a gente se sente inadequado, sentimos culpa, sentimos dor, sentimos cansaço. E dentro desse contexto do Setembro Amarelo, não é um caso, por exemplo, para a gente olhar somente para alguém que está com uma intenção de suicídio. É o caso de olharmos para aqueles aspectos em nós que nos previnem de olhar um pouco mais para a vida,
Sim, a gente sabe que a morte é um processo natural, que é um ciclo natural da vida, né? Agora ela pode acontecer no momento dela, no momento certo, né? E como que eu consigo, em vida, estar em conexão com a vida? Porque muitas vezes a gente fica ligado a histórias inconscientes, às vezes antepassados nossos, às vezes alguém que era do nosso relacionamento que já se foi. Nesse contexto de pandemia, tem muita gente sentindo dor, sentindo a perda de alguém, né? Então, muitas vezes, e a gente tem isso claramente no contexto das constelações familiares, o Bert Hellinger era muito claro quando ele dizia: cada atitude, cada escolha que fazemos nas nossas vidas é uma escolha de um movimento que ou vai para a vida ou vai para a morte. Não no sentido de eu morrer logo ali, mas no sentido de eu estar fazendo algo que me provoca uma autodestruição. Um caminho que eu já sei que não me faz bem. Um caminho vicioso, um caminho que me leva para o menos. E nesse sentido, todos nós temos direito a um setembro mais amarelo, começando com a nossa primavera, que desponta amanhã. Eu hoje tive a graça, moro em Brasília, sou uma calanga do Cerrado, nascida aqui, mais de 100 dias sem chuva. E hoje choveu a beça, aqui choveu a beça. E eu senti assim, né, essa chuva molhando os nossos corações ressequidos. Então eu convido vocês a deixar essa emoção, esse cansaço de correr solto. Eu falo, olha, eu fico aqui um pouco vermelha, eu falo, quer saber? Isso aqui é vida. Isso aqui é sangue. Isso aqui é... Eu tô aqui com vocês, inteira, né? Presente, cheia de emoção. Então é isso, vamos deixar essa chuva chover, essa emoção correr. Vamos deixar essa sensação vir à tona de uma forma organizada, com sentido, com tranquilidade. Quando eu falo isso, não é sair que nem doido por aí, rasgando a roupa e pirando, e vamos todo mundo surtar, uhul. Não. O que eu tô falando é que a gente pode entrar em contato com essas emoções, a gente tem recursos para isso. O abraço à sombra é um deles. Entre os muitos e muitos recursos terapêuticos que estão aí pelo mundo, nunca vimos tanta riqueza à disposição de um celular e de um computador em casa, chegando live de tudo quanto é lado, especialistas e cursos online. Não é assim? Nunca tivemos tanto acesso a tanta sabedoria, tanta gente legal no mundo. Eu tô aqui como mais um deles, qualquer um deles, mais um entre muitos. Uma pecinha, a única pecinha que eu posso ser que é a minha, desse quebra-cabeças. E eu vou trazer aqui o melhor desse caminho que eu consegui trilhar comigo mesma para voltar a sentir e não ter vergonha disso. Para voltar a sentir, estar viva, estar a serviço, trazendo isso para todos nós. Então eu te convido para sentir esse abraço de alívio hoje. Para sentir que a gente fica cansado, a gente fica bravo, a gente fica estressado. O que é a sombra, gente? A sombra é quando vem à tona algo em nós que a gente tem vergonha de passar recibo. A minha arrogância, a minha inveja, a minha teimosia, né? E aí, o que a gente faz normalmente com isso? A gente finge que não tá ali porque eu tenho que passar, né, uma visão pro mundo que eu tô ali pronta, perfeita e prontinha para sair no Instagram. Lógico que a gente vai sair por aí fazendo propaganda daquilo em nós que está em desacerto. Também não é isso. Agora, entre quatro paredes, eu comigo mesma, em frente ao espelho, é melhor que eu possa, né, baixar um pouquinho essa máscara e olhar o que tanto clama por um olhar, o que tanto clama por um acolhimento. Eu vou, ao longo desses dias, explicar, especialmente nos 5 primeiros dias, esses abraços à sombra em 5 estágios. O primeiro deles é esse abraço de acolhimento, quando a gente está sofrido, quando a gente está
dando piti, gritando com o marido, com o filho, enfim, chorando, sem conseguir levantar da cama. Eu gosto muito de usar referências da minha mãe, Elce, né? A quem eu peço a benção, minha mãe Elce, meu pai Albano, né? Que me deram a vida. Mas a minha mãe é uma terapeuta incrível e ela sempre se referiu à história da depressão como uma oportunidade de ficar depressa são. O que significa isso, gente? É entrar em contato com essa tristeza. É parar de fingir que ela não tá ali. É deixar que, como do Cerrado que eu sou aqui em Brasília, a gente tem muitos cobogós. Deixar que essa emoção possa escorrer. Tá cansado? Descansa. Tá triste? Chora. Bota isso para curso. Deixa isso fluir. Porque todas essas sombras que a gente quer conter, que a gente quer calar a boca dela, que a gente quer enfiar embaixo da lama, que a gente quer fingir que não tá ali, ela tem uma necessidade não atendida. Ela tem uma dor esperando por um olhar. E quando eu falo que por trás da sombra o que tem é essa criança ferida, eu preciso ter minha sombra como algo diabólico, ou algo do mal, ou algo que deve ser domado, controlado, né? Não precisa ser assim. A gente não sai amordaçando uma criança. A gente até pode, quando a gente vê uma criança dando um piti, fazer isso. Mas tem um caminho que a gente tem visto em diversos outros caminhos de estudo interior e de estudo de comportamentos com filhos mesmo. Que a gente contém a criança no momento desse, mas com amor. A gente coloca essa criança no nosso colo e eu peço que vocês já vão fazendo uma analogia com a dor de vocês, que a gente tem essa criança birrenta aqui dentro, que ela tem uma razão. E a gente fica querendo dizer para ela, olha, você não tem razão de estar deprimida, você não tem razão de estar com raiva, ou de falar assim, ou de gritar assado. Só que é o seguinte, dar razão para ela não quer dizer submeter-se a ela, estacionar nela, ou ficar ali só passando a mão na cabeça da criança para sempre. Não é isso. Porém, por outro lado, e todavia, fingir que isso também não está acontecendo, fingir que isso não tá ali e falar assim, olha só, cresce, cresce, cresce e vamos nessa porque eu tenho que fazer uma foto boa aqui pro Instagram, porque eu tenho que mandar bem na reunião, porque eu tenho que fingir. Gente, não dá para fabricar a nossa realidade psíquica, porque o que a sombra faz? Graças a Deus. Tão logo eu baixo a guarda, tão logo eu fique cansada, ela vem me dar uma rasteira. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui essa dor, olha onde está doendo. Essa é a sombra que a gente tanto teme. Ela chamando a gente para crescer, para olhar para o novo, para apostar e falar, olha aqui, vem, tem algo mais para você conquistar nesse terreno. Aquela dor lá de trás, aquele trauma lá de trás, tá aí, ó, à disposição para você tomar posse e seguir. Mais enriquecida, porque depois de um trauma, depois de uma dor, depois de uma queda, sim, a gente sofre, a gente sofre, a gente sofre. Agora, depois dessa travessia, a gente fica muito mais inteiro, a gente fica muito mais sábio. Lá depois, não é logo depois. Logo depois tem o luto, tem a dor, tem a revolta, tem a rebeldia. Tudo isso é natural, gente. Não adianta a gente fingir que vai sair pulando etapa. E aí, quando a gente pega essa criança, uma criança mesmo, ou então essa criança interior, esse primeiro abraço de alívio e de acolhimento, ele não precisa de muitas palavras. Ele precisa de colo. Ele precisa ouvir um sim. Eu te vejo. Sim, eu te escuto. Sim. Pode gritar, eu tô te ouvindo. Porque para nós que temos filhos, se eu não escutar o meu grito, os meus filhos vão gritar o meu grito. E aí
Todo mundo sabe o quanto dói ver a nossa sombra projetada no próprio filho e a gente começa a chamar o filho de um filho desajustado e ele está simplesmente dando vazão, dando voz àquele grito que a gente não conseguiu dar. Porque os filhos fazem tudo por amor. E nós fizemos o mesmo pelos nossos pais. Nós fizemos o mesmo por eles. E muitas vezes fomos vistos como desajustados porque fomos tomando o que veio. Naturalmente, o preço da vida chegou até mim pelo preço que custou. Agora, até uma certa idade, a gente não consegue lidar com esses conteúdos do nosso sistema totalmente. Até uma certa idade é complicado mesmo. Mas depois que a gente cresceu, que a gente ficou adulto, nós temos possibilidades e competências e temos muitas pessoas desenvolvendo conhecimentos que nos auxiliam a entrar em contato junto com a nossa criança. Então, algo em nós cresceu, mas algo em nós dói. Ao tempo todo eu tô ali com a minha criança ferida, mas eu tô também com o meu adulto que cresceu e que pode se capacitar em diversas frentes de conhecimento. Então, quando eu consigo parar e olhar para essa criança e falar, eu te vejo, sim, eu te escuto, eu tô aqui. Quando eu consigo dizer isso para minha criança, para minha sombra, e se eu tô pegando uma criança que tá em birra, eu falo, sim, meu filho, o que foi? O que tá acontecendo com você? E aí vem. E aí o que a gente faz? É o cobogó, vira um cobogó. E deixa essa... Abre as comportas e deixa isso se sentir. Não é no meio da rua, não é em qualquer lugar, não precisa ser em cima do marido, da mulher, dos filhos. A gente não precisa descontar no mundo. Nós podemos aprender a fazer esse abraço de alívio. E a gente pode sim pedir auxílio. Hoje, quando eu falo receba um abraço de alívio, é para te dizer que tem 1001 formas de fazer isso. Peça, pedir, obtereis, faça sua prece. Por favor, eu quero encontrar um terapeuta, uma oração, uma forma de lidar com isso, um caminho para lidar com isso. Vamos fazer uso do nosso querer. Estar em contato com a vida é fazer isso e pedir, eu quero. Eu quero. Então, quando você olha para essa criança e deixa escorrer, deixa... Você pode fazer isso com você mesmo, mas você pode fazer isso com guiança, com apoio, com sustentação, com suporte. Agora, quando você olha para uma sombra sua, que é essa criança ferida, a primeira coisa que você vai fazer é botar ela no seu colo. Sabe quando alguém te dá um colo que você... respira junto e faz aquele pra frente, pra trás? Pode até fazer uma musiquinha de ninar assim. Alguma coisa. Bota, vai pra frente, pra trás. Qual é o objetivo nesse abraço de alívio? É retomar essa respiração conjunta. Você entrar em contato com a sua dor é respirar junto com essa criança. Vai respirando junto, sabe? Quando você pega a criança assim, não precisa falar nada, ela não precisa de palestra, ela não precisa de lição de moral, ela só quer abraço de alívio. Esse é o primeiro passo desse caminho terapêutico do abraço à sombra, que é justamente, eu olho para ela, eu digo sim, e eu falo, vem cá, eu vou te ouvir agora. Eu não vou mais te calar. Eu não vou mais te calar com bebida, eu não vou mais te calar, no meu caso era com panela de brigadeiro, quem nunca? Enfim, temos 1001 formas de nos anestesiarmos, temos 1001 formas de, enfim, não entrar em contato. Workaholic, às vezes fugimos até mesmo na espiritualidade. Nos ausentamos da terra, é tão doloroso estar aqui, que eu vivo mais no lado de lá do que no de cá. Isso acontece bastante. E tudo bem. Tudo bem fugir. Tudo bem. Quem nunca? Tem dias que bate cansaço e a gente foge mesmo.
agora. Tem um momento que a gente pode tomar as rédeas da nossa vida quando a gente está cansado e quando a gente percebe que a gente tem suficientes recursos para criar algo novo na nossa vida, tem algo novo nos convidando. Eu vou querer então viver a vida nisso, de ficar aplacando a minha dor com essas fugas? Pode ser, gente, tá tudo bem, né? Se eu quiser assim, ótimo. Agora, tem sempre o passo seguinte, a vida chama sempre pro passo seguinte. E o passo seguinte mora onde, gente? Na sombra. É nela. Naquilo que a gente não quer ver, naquilo que a gente quer negar, nos episódios em que ficamos presos, nos nossos julgamentos, nos nossos preconceitos, nas nossas limitações, nas nossas crenças limitantes. Na forma como eu olho para o outro, julgando, na forma como eu projeto no outro aquilo que eu não consigo aceitar em mim. Então eu começo a projetar em tudo, tudo. E, ok, tudo bem. Agora, para quem quer seguir um pouco mais adiante, tem um novo caminho surgindo. E esse caminho desse novo é algo que precisa necessariamente passar por esse contato interior. Então, dentro dessa proposta do Setembro Amarelo, todos nós, já que estamos aqui encarnados, e eu esses dias aí para trás me preparando para trazer esse caminho terapêutico e colocar ele para o mundo, que eu apliquei em mim durante tantos anos e agora eu estou trazendo isso à tona, eu fiquei pensando, que curioso, a sombra só aparece quando tem luz. Ela não aparece de outra forma. E aí eu, voltando para esses minhas observações concretas de mim mesma, ainda olhei uma outra coisa. Só tem sombra quem tem matéria. Olhei no chão, vi minha sombra projetada, porque eu recebi um memezinho, uma imagenzinha de uma pessoa com um fósforo aceso contra uma parede e alguém botando uma luz aqui. E aí o que aparecia na parede? Só a sombra do palito de fósforo. A chaminha em volta não aparecia. Então, luz não apaga outra luz. Todo mundo pode brilhar, gente. Estamos todos permitidos e quanto mais você brilhar, mais eu brilho. Quanto mais eu brilhar, mais você brilha. Todas as pecinhas podem brilhar, né? Agora, o que é interessante? Nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui encarnados, vivendo essa experiência material. Existe muito uma visão de que o espírito é maior. A matéria, ela é espiritual. Ela é energia condensada a serviço da luz. Quem que abraça a sombra? Vou agora, como jornalista, olhar para o título, Abraço à Sombra. Quem abraça a sombra? Eu, a luz em mim. E a sombra vai convidando, e aí a luz vai, caminha mais um pouquinho e abraça mais um pouquinho. Aí daqui a pouco, emerge uma outra coisa desse escuro, né? O Bert Hellinger, ele falava muito que ele observava o escuro, ele observava e deixava que algo emergisse. Porque a sombra não traz somente as dores, os traumas, ela traz todos os nossos potenciais. É um baú de tesouros de diamantes que a gente está sentado em cima sem querer abrir. Então, quando eu consigo olhar que o fato de eu estar aqui encarnada, de eu estar na matéria, vivendo as vicissitudes da matéria, porque não é fácil. A gente sabe o que os nossos antepassados viveram até que pudessem dominar as circunstâncias todas da natureza. Viemos de experiências primitivas, né? Daqueles tempos das cavernas, onde não havia uma série de coisas desenvolvidas. A penicilina surgiu na guerra. Quantas coisas surgiram em função das intempéries. Não que a gente precise ficar fazendo uma ode ou cultuando a sombra no sentido de treva, de dor. Não é isso. É daquilo que está em mim querendo vir à tona. E o meu inconsciente sabe o que faz.
Ao longo do tempo eu fui aprendendo a confiar na minha sombra. Eu fui aprendendo a me entregar para ela. E às vezes isso passava por um sintoma físico, às vezes passava por um processo de depressão, por um sonho difícil, por um pesadelo, por uma raiva, por um grito. E eu fui aprendendo a soltar isso dessa forma comigo mesma, para que eu não precisasse ficar despejando por aí. Porque qual é o problema, minha gente, quando a gente não olha para a sombra? Ela toca a gente, ela que vai tocando o processo de forma inconsciente. E quanto mais eu olho para ela e dialogo e entro em contato com essa dor dessa forma consciente, mais segura eu estou, mais conectada, mais consciente eu estou. Se eu fico ignorando, fingindo que não está ali, aí é um cego conduzindo outro cego e eu não estou vendo nada. E aí o trem vem feio. Ele vem, ele estoura. Ele estoura. Por quê? Olha para mim, eu sou o seu próximo passo, eu sou o novo. Então, olhar para este novo, aliviar é fundamental. Eu, dentro desse contexto do Setembro Amarelo, elenquei aqui alguns pontos para que a gente possa buscar esses elementos de desabafar. Tem algumas pessoas que vão precisar mesmo, né? De terapeutas. Eu precisei muito. Precisei fazer uma formação inteira em constelações familiares e ainda tenho a minha terapia que me sustenta. Estou continuamente em aprendizado. E eu gosto sempre de lembrar de uma frase do Bert que, entre linhas, ele dizia, e diz ainda porque ele segue vivo em mim. Anteontem foi o aniversário de 1 ano da passagem dele para a vida espiritual. Enfim, a vida espiritual do lado de lá, né? Porque aqui é espiritual também. Mas ele dizia, somente o imperfeito evolui. Quem tá pronto, tá perfeito, tá acabado? Ué, não é assim? Então, entrar em contato com a nossa realidade, do que tem para hoje, o que é que tem para hoje? É a minha realidade. E quanto antes eu entrar em contato com a minha realidade, botar o meu pé no chão de novo, não precisar ficar me arrogando, subindo as alturas, me supervalorizando, ou fugindo em fantasias espirituais, ou fugindo em visões inflamadas e inchadas de mim mesmo. É natural isso tudo, tá, minha gente? Já flanei, era um balão por anos e anos, porque doía demais pisar no chão. Doeu muito. E eu só pisei no chão quando eu quis. Eu não me traio. E eu só quero o que é meu. E eu fiz cada coisa no meu tempo. Esse é um convite que eu faço para todos vocês. Não se traiam. Façam no seu tempo, do seu jeito. Não tem regra, não tem uma terapia que vai te dizer o seu melhor jeito, porque é o seu. E o seu é único. O que a gente faz uns com os outros? A gente compartilha. Eu tô aqui compartilhando como foi para mim. Talvez ali tenha alguma chave, talvez ali tenha algum caminho que possa te inspirar a encontrar o seu. Agora só eu posso ser mestra de mim mesma. E só você pode ser mestre de si mesmo nesse processo. Agora começa por entrar em contato com essas emoções. Começa por entrar em contato com esse desabafo. E a gente sabe que para quem estiver muito necessitado, estiver muito desesperado, a gente tem o CVV. No telefone 188. Simplesmente está ali, do outro lado da linha, para te ouvir. Né? Quem não tem dinheiro para pagar um atendimento terapêutico, pode procurar os serviços nas igrejas em N religiões. Nos conhecimentos que eu, o esposo, tenho um atendimento fraterno.
E as pessoas vão até os centros e podem estar lá, fazendo uso do evangelho no lar, enfim. Para quem é ateu, vai encontrar uma outra forma. Vai ligar para um amigo, vai ligar para o CVV, vai desabafar. Nós precisamos entender que não é demérito para ninguém, não é humilhante, não é humilhação pedir ajuda. Quando alguém vem te pedir ajuda, você fica assim se achando tal? Sabe? Pode até ser que sim, mas a gente tem tanta abertura, né, para auxiliar o outro. Agora a gente tem muito orgulho de pedir apoio, muito orgulho. E tem também alguns de nós que simplesmente vão querer continuar como estão. E tudo bem, é uma escolha digna. E eu não entro aí. É de cada um. Né? Cada um sabe para onde caminha. E o que eu sei é, todo mundo caminha para onde caminha por um imenso amor. E muitos caminham atraídos para movimentos de morte, de autodestruição, por um grande amor. Sempre é o amor que move com essas orientações diferentes. E quando a gente consegue entrar em ordem para o fluxo desse amor fluir em direção à vida, é exatamente o estudo das constelações familiares, é a gente conseguir se alinhar com essas ordens, né? A gente começa a fluir naturalmente. Agora, existem muitos outros conhecimentos que também vão nos levar para esse reajustamento, porque o que são as constelações familiares? São os estudos das leis naturais dos relacionamentos. E essas leis naturais, elas estão expressas em todos os conhecimentos. Todos os conhecimentos e todas as escolas estudam essas leis de uma forma ou de outra. Então, tá tudo disponível aí pra gente, né? Agora, quem tá caminhando para esse sentido de autodestruição, mas algo em si fala, poxa vida, eu quero viver, eu quero ter uma relação, eu quero que a minha relação seja sadia no meu casamento, eu quero conseguir ter prazer no meu corpo, eu quero poder viver com saúde, eu quero amar os meus filhos livremente, eu quero ter paz vivendo sozinha, eu quero ter prosperidade, eu quero ter tranquilidade, eu quero ser feliz. Quem sentir esse drive aí pulsando dentro de si, de querer algo mais para si, poxa, queira e se mova e peça esse abraço de alívio para quem quer que seja. E a gente observa que esse orgulho, né, era só uma bobagem. Nossa, a gente recebe aquele apoio, a gente recebe aquela guiança. Muitas vezes é porque a gente também se desconectou da nossa mãe, do nosso pai, com todas as razões que tivemos, com todas as dores que tivemos. É natural desconectar de mãe e de pai, tá? É natural. Agora, eles são seres humanos, imperfeitos, comuns, terráqueos, como eu e como você. Já dizia, né? Renato Russo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, quando a gente vai amadurecendo, que não dá mais para ficar no colo de mamãe e de papai, eu vou me dar esse colo. Esse eu em mim, que tem a centelha divina, vai tomar o rumo e com estudo, com muito pedir e obtereis, amparo terapêutico, a gente vai conseguindo dar curso a um novo contínuo de crescimento, a um novo contínuo de ir para o mais. Então, diante de alguma reação sua de sombra, até minha luz aqui deu uma piscada que eu bati o pé aqui. Efeitos especiais.
quando emergir uma sombra, e eu falo sempre disso, a gente não sai mergulhando indiscriminadamente na nossa sombra. Qual é a sombra que a gente lida? É a do momento, estado de presença. Tô aqui agora, pum, bateu um ciúme. Observa. Segura um pouquinho. E aí depois examina isso, com essa guiança, de qualquer que seja esse olhar, terapêutico, o que for. Dentro desse processo que eu apresento do abraço à sombra, eu sempre olho, ok, o que está por trás dos ciúmes? E, inevitavelmente, está sempre lá ela, minha criança ferida, se sentindo ameaçada por alguma coisa que viveu. Lá de trás, muitas vezes, nas constelações a gente estuda também os sentimentos adotados do nosso sistema. Às vezes são sentimentos adotados de antepassados nossos, que a gente está reproduzindo inconscientemente. Às vezes a gente sente uma culpa sinistra que a gente nem sabe de onde que vem e é algo do sistema. Às vezes é arrogância. Às vezes é o medo ou uma profunda tristeza, uma profunda depressão. E eu falo o seguinte, gente, depois da tristeza, depois da depressão, o que nos aguarda é um lindo reencontro. É uma linda saudade que nos aguardava ali por trás daquela sombra. Um lindo aprendizado, um lindo amadurecimento. Então agora a gente já está fechando os nossos primeiros 40 minutos, acreditem. Voou! E é a primeira vez que eu tô fazendo uma live no Instagram, comigo convidando. Já participei de várias como convidada. É a primeira vez, então eu espero conseguir acertar e chamar o Tônio aqui. O Tônio é uma pessoa com quem eu fiz a formação da Hellinger Schule, das constelações familiares. E tem sido um querido amigo, uma pessoa que faz um trabalho, um estudo do feminino de uma forma lindíssima. É um grande homem que tem uma imensa conexão com o seu masculino e com o seu feminino, que nós todos temos essas energias, mulheres e homens. E ele tem sido um amigo, um irmão que tem falado, Dani, vai, né? É o seu lugar, é a sua fala. Então, eu adquiri esse direito de ter a minha fala, a minha voz, me danielando cada vez mais, sendo só o que eu posso ser, minha pecinha. E ele sempre foi um grande entusiasta do meu caminho. E é um super especialista nessa área de saúde mental, psicólogo, psicanalista, estudo Reich, tem formações em constelação familiar, é uma pessoa incrível que eu trago para vocês, para reforçar comigo a necessidade dessa noite aqui, desse abraço de alívio. Bem-vindo, meu irmão! Muito obrigado, boa noite a todas as pessoas presentes. Lindas as suas palavras, logicamente você sabe que eu tenho que segurar minha emoção para poder continuar tendo essa conversa aqui agora. Bem-vindo, Tônio, gratidão. Eu creio que você tem muito a dizer sobre a necessidade desse abraço de alívio para as pessoas que estão cansadas, que estão sofridas. Você faz atendimento terapêutico todos os dias, né, Tônio? Sim, tem muita dor sim, aí, né? Bastante dor. Bastante dor. A gente encontra isso com muita frequência. Quando você me convidou a pensar o abraço às sombras da questão do alívio, eu pensei um tipo de paciente, que são vários que eu atendo, que são as pessoas que não se dão o direito a receber o abraço de alívio. Né? Como se assim, eu nunca recebi, eu nunca tive, eu não vou me permitir. Ou eu não vou me permitir a ser amado. Né? Até porque para receber, muitas vezes, né, é preciso a gente descer de um certo lugar, para um lugar protegido, e poder trocar amorosamente com uma outra pessoa. Né? Então, esse é um tipo de pessoa que eu recebo bastante no consultório, que tem uma certa restrição, um certo cuidado com relação a se entregar, a se permitir
nesse caminho, enfim, da relação com o outro, esse caminho amoroso da relação com a outra pessoa, né? Porque a partir do momento que a gente se permite também ser abraçado, ser tocado nesse momento, a gente olha para alguma coisa nossa também, né? Algo novo surge nesse momento também. E às vezes a gente tem, ou muitas pessoas, né, têm um certo limite, uma certa restrição de poderem se permitir a sentir isso, de poderem serem tocados por isso dessa forma. Então, quando eu escuto você falar isso, eu fico pensando, né, quantas pessoas, enfim, e estranhamente, né, eu imagino que um pouco dessas pessoas estejam por aqui também, que muitas pessoas se sintam até culpadas de receberem um carinho, afeto, atenção das outras pessoas, porque acham que estão atrapalhando, porque acham que não merecem, porque acham que são, enfim, né, são pessoas menores ou menos importantes. As pessoas têm tantas restrições com relação a isso, né? Elas se sentem menores mesmo, restritas, né? Então, a essas pessoas, eu acho que esse abraço de alívio é um lindo começo, né? De poder se permitir se sentirem abraçadas, se sentirem acolhidas, se sentirem cuidadas nesse momento dessa forma. A essas pessoas que têm esse lugar, eu prefiro ficar aqui quietinho. Essa frase, Dani, conhecida, eu prefiro ficar aqui quietinho, né? Essa famosa frase de quem não prefere receber um abraço, né, nesse momento. Eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar quietinho, né? Aqui tá bom, né? A pessoa que chega na festa e fica no canto e não se relaciona e tal, né? A essas pessoas eu acho lindíssimo esse seu convite ao abraço da alívio, né? Esse primeiro contato onde os corações se encostam, né? E esse abraço inicial é literalmente uma testemunhança, né? Eu testemunho que você existe, né? Eu reconheço a sua existência, né? E se eu reconheço a sua existência, só assim eu reconheço a minha, né? Em reconhecendo que você existe, né? Você me reconhece também, e nós nos reconhecendo a gente vai mais longe, né? Com tudo que tem para a gente poder olhar, com todas as outras sombras que a gente tem para olhar. Então esse encontro, né, que eu já tive tantas vezes com você pessoalmente, né, Dani? Né, desse abraço de alívio, né, simplesmente transforma a gente, coloca a gente né, em um outro lugar, coloca a gente, enfim, diz, opa, um alívio, bora, agora seguimos mais um tanto em frente, né? Aí a gente caminha mais um tanto, a gente olha para o lado e fala, pera, vou dar só uma paradinha, só um abraço de alívio aqui agora. Pronto, agora me permite. Enche o tanquinho, né? Um pouquinho, né? Enche o tanquinho e segue. Descansa um pouquinho. Isso que você está falando, descansa um pouquinho, né? Eu fiquei mexida com isso que você falou, porque tem muita gente que fica assim, eu não mereço. Eu não tenho jeito mesmo. Eu vou ficar aqui quieto, né? Essa frase. E assim, quando a gente pensa, né, naquele quebra-cabeças, quando fica faltando uma pecinha, né, Tônio? A gente fica com toque, olhando para aquele buraquinho ali. Sim. Faz falta sim. Cada um faz falta sim, né? Cada um faz uma diferença enorme. E a gente vai precisar de todos, né? Eu sempre lembro do Evangelho de Jesus dizendo: do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá, né? Então, assim, como é importante a gente poder dizer aqui para quem puder ouvir, você interessa sim para muita gente, né? Por mais que pareça que não, é muito importante. Existe algo, eu vi até alguém escrever um pouco antes aí nos depoimentos, de eu sinto muita culpa o tempo todo e nem sei o porquê. Né? Existem certas situações que a gente não vai ter tempo para poder discutir aqui, mas que levam a gente a uma culpa prepotente, que eu chamo de culpa cruel. Uma forma cruel de se tratar e achar que não merece e que tem que resolver todas as coisas sozinhas. Né? Esta é uma sombra complexa, né? De cruel, da forma de a gente tratar a gente mesmo assim. Eu resolvo, mas resolvo tudo sozinho. Ninguém resolve.
nada sozinho. A gente tem uma responsabilidade que é nossa, ela é interna, mas a gente resolve nas relações. Né? A gente resolve nas relações amorosas, em tantas as relações que a gente tem em todos os lados. Mas a gente carrega esta culpa cruel, um certo julgamento de que cada ato, eu tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo aqui agora estão se identificando com isso. Cada ato que é feito tem um julgamento e podia ser, nunca é o suficiente, sempre podia ser melhor e eu vou dar conta de mim mesmo e vai ser sempre comigo, né? E como é que eu vou aceitar alguma outra coisa se eu aprendi por conta de experiências anteriores, onde eu me senti abandonado, e a criança abandonada, ela fica prepotente, né? Ela acha que tem que resolver tudo. Já que ela foi abandonada, ela diz, só tem um jeito, eu preciso resolver tudo. Né? A pequena criança, ela diz, não, é culpa minha mesmo, a minha mãe saiu daqui, mas isso é minha culpa, sou eu que vou ter que resolver essa questão, né? E ela fica prepotentemente culpada da história toda. Né? Poder aceitar esse começo, esse primeiro contato, essa primeira relação, desta forma, né? Com um abraço de alívio, eu achei da sua proposta uma linda proposta, de começar antes de tudo, antes de qualquer coisa, né? Antes de mais nada, né? A gente para um pouquinho, a gente se abraça, a gente se alivia um pouco disso, tá? Então, depois você pode fazer todos os seus depoimentos, pode fazer todos as suas considerações sobre a sua personalidade, o que você precisa melhorar, o que você... Mas para um pouquinho. Né? Eu acho que o seu sorriso, a forma como você falou, foi um convite a isso, né? A esse lugar de para um pouquinho, descansa um pouquinho, relaxa um pouquinho e agora vamos mais juntos. Isso não significa que eu preciso concordar ou discordar de qualquer coisa de você. Significa que o meu humano é tocado pelo seu. Uhum. É o coração então, com o coração, né? Coração com coração. Coração com coração. Opa, o que está vivo em mim, saúda o que está vivo dentro de você. Uhum. Né? Independente do nome que a gente queira dar para isso. Por isso que eu falo que o primeiro movimento de alívio, quando a gente encontra com essa nossa criança ferida, ele é silencioso, ele é um abraço mesmo, em que a gente põe coração com coração. Você trouxe essa palavra para mim e clareia o movimento e eu respiro junto. Cara, essa coisa de respirar junto, Tônio, é muito importante, né? E eu acho assim, muitas pessoas, o Máximo, meu esposo, ele falou comigo um pouco antes de começar a live, eu sinto que tem muita gente também que se traumatizou porque uma hora procurou auxílio, mas não foi do jeito que ele queria e aí ele fica, não, eu não vou mais procurar ajuda porque você não sabe me ajudar do meu jeito. O que você pode falar sobre isso, Tônio? É preciso um pouco de coragem para aceitar ajuda. Às vezes a ajuda pode ser ruim mesmo. Pode ser que você tenha encontrado uma pessoa que realmente não soube dar conta e está mais preocupada em ser uma pessoa fantástica do que te ajudar. Né? Então essa pessoa está preocupada em te dar lindos conselhos e fazer coisas incríveis, mas ela não está olhando para você. Ok, isso pode acontecer. E pode acontecer esse outro lado diz, eu olho para isso, mas só que do seu jeito te levou a esse lugar onde você está. Né? Te levou a esse lugar. Talvez você encontre outros jeitos. Né? O seu jeito te levou a estar nesse lugar, ou sozinho, ou isolado, ou enfim, né? Tendo que dar conta das coisas dessa forma. Talvez de um outro jeito. Esse um outro jeito é sempre amoroso. Né? É uma outra relação amorosa que me permita dizer assim, alguém que possa olhar para você amorosamente e diga, isso é um abraço de alívio. Será? Será que é assim mesmo? Né? Isso é tão difícil a gente poder receber isso, né? Será que é isso? Sem que seja uma acusação, né? Que seja um reforço dessa nossa tendência a nos sentirmos acusados. Será que é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Ô, Tônio, como que as pessoas podem procurar uma ajuda que realmente seja, assim, naquela postura de, pô, eu tô precisando de ajuda, quais são os pontos de atenção nesses últimos 5 minutos que a gente tem? Para que a live não caia, eu vou precisar finalizar a sua fala em 5 minutos, porque a gente tinha programado os 15 juntos. Mas assim, o que você considera um ponto de atenção, Antônio, na hora da gente procurar ajuda? Então, assim, algo que esteja, algum alarme que tenha dentro da gente, que diz assim, eu vou precisar procurar ajuda. Normalmente esse alarme vem das pessoas que estão em volta.
Dificilmente a gente tem essa consciência. Mas, de uma forma bem prática, Dani, se a gente começa a deixar de se relacionar, a gente quer ficar mais fechado, a gente começa a deixar de conversar com as pessoas, a gente perde a capacidade de trabalhar, a gente deixa de dormir bem, a gente deixa de descansar bem, a gente começa a baixar a imunidade, o que para essa época é algo imensamente arriscado. Pelo menos esses 5 fatores são interessantes de observar. Opa, alguma coisa errada pode estar acontecendo aqui em mim, né? E aí, o sono em especial é uma boa medida, Dani. Como é que eu tenho dormido? O sono é imensamente importante. Como é que eu tenho dormido? Como é que eu tenho me sentido hoje? Como é que está essa questão? Eu consigo mesmo acordar repousado ou não? À medida que isso se acumula, muitos transtornos podem vir. Uma pessoa deprimida que dorme mal tende a piorar a qualidade da sua depressão, tende a ter menos recursos até para poder resolver. Então, no mínimo, detalhe interessante, eu talvez precise conversar com alguém, porque não precisa ir de imediato procurar um clínico ou alguém assim, mas procurar alguém que possa dizer, interessante, eu estou conversando disso, já observei isso nessa pessoa, na outra, ou na outra, ou na outra, né? É interessante talvez você poder conversar com alguém que possa te ajudar nesse sentido. Muitas vezes, e de uma maneira muito interessante, em depressões, por exemplo, mais leves, até moderadas, a gente mantendo boas relações, enfim, com outras pessoas, arriscando e se movimentando um pouco e saindo do lugar onde a gente está, a gente encontra bons recursos para poder sair. Outras coisas, depressões mais graves, pode ser, e há uma grande possibilidade que a pessoa vai precisar de medicação, vai precisar de outras, enfim, né, de outros tipos de acompanhamento, mas a grande parte das situações a gente resolve, e você falou uma coisa essencial, a depressão não é um problema, é uma saída do problema, né? É a forma como a gente está encontrando para sair do problema. Quando a gente vai procurar ajuda, além desses sinalizadores, o que a gente tem que observar no ajudador, né, no ajudante, para a gente tomar cuidado também para não entrar em encrenca? Assim, é importante também procurar uma ajuda que vai ajudar ou vai virar pá de cal, né? Literalmente assim, o bom ajudador vai lhe escutar bem. Eu sempre digo às pessoas que me procuram usarem a seguinte medida: como é que você está se sentindo quando você conversa comigo? Como é que foi isso? Eu vou observar isso como terapeuta e essa pessoa vai observar isso. Como é que você está se sentindo? Porque você pode até ser bom ajudador, mas não ser a pessoa certa para aquela pessoa. Às vezes você tenha melhores intenções amorosas, mas você não consiga, né? Como é que eu me sinto nesse lugar? Eu me sinto realmente acolhido, eu me sinto recebido nesse momento. E o que diz a minha intuição? A intuição nessa hora, Dani, é muito preciosa. Ela sabe disso, né? Porque a sombra também vai tentar fazer você escolher um lugar que não seja o lugar certo. Ela vai tentar fazer com que você erre o lugar também. Então, o que diz a sua intuição? Né? O que é isso que está me tocando aqui agora? Esse é o lugar. E aí sim, arriscar. Não tem jeito, às vezes a gente precisa arriscar, né? E minimamente algumas enfim, terapias, interação convencionais ou não convencionais pode ajudar muito ou pode ajudar muito pouco. É muito mais a pessoa que está naquela frente. E uma relação é sempre um risco. Mas escute a intuição. A intuição vai te dar belas dicas sobre como é que vai ser aquela ajuda naquele momento. Você vai encontrar, por exemplo, lá no CVV, pessoas que são extremamente preparadas para poder instalar, né? Então vão estar lá realmente ouvir, estão instrumentalizadas, estão preparadas e tal. Então, além da boa vontade, foram preparadas e instrumentalizadas para isso, né? Outras pessoas vão ter imensa boa vontade, mas podem atrapalhar a sua vida imensamente só com essa boa vontade e com falta de preparo para poder dar conta disso. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu parei aqui. Eu parei um pouquinho até por causa do horário aqui, estou controlando aqui o horário para não passar. Querido. Você quer deixar uma mensagenzinha de 1 minuto aí para a gente poder... Eu quero que você fique comigo até o fim da live para os meus avisos finais, mas fala aí para a gente mais um minutinho para finalizar. Então, sim, a vida é um risco. A gente não arrisca se a gente quiser ficar na sombra, em um lugar tranquilo e seguro. A vida, ela é um risco porque não é confortável, ela não é boa o tempo todo, ela é um risco. Mas é uma escolha corajosa.
É uma escolha imensa de alma corajosa de seguir em frente com tudo que a gente tem. A gente pode parar e fazer uma lista de desculpas e se preencher. Todos nós temos. Temos nossas histórias, temos o pai, temos a mãe, temos o irmão, temos isso, temos aquilo, todos nós temos. Né? A vida é um risco, um imenso risco que vale a pena ser vivido. Se em algum momento a gente conseguir trocar isso com outras pessoas, eu chamo de uma peça de teatro que eu escrevi, que no final diz assim, a gente vai encontrar uns fugazes instantes de plenitude que dão sentido à vida. Um abraço é um fugaz instante de plenitude que dá sentido à vida. Quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente se envolve nisso e a vida ganha um sentido. Maravilha, Tony. Eu quero muito agradecer sua presença aqui comigo, né? E tudo que você significa na minha caminhada. E agora eu quero convidar a quem assistiu até aqui, né? E que se sentiu, assim, de alguma maneira tocado, a vivenciar mais esses 6 dias de abraços, né? Que a gente vai ter aí nos próximos dias, de hoje até o dia 27. Vamos ter mais 6 momentos com queridos amigos. Amanhã a gente vai ter um abraço de compreensão, que é esse segundo estágio, que é um estágio onde a gente valida essa dor e a gente consegue encarar essa necessidade de uma forma um pouquinho mais consistente, mais consciente. E eu vou trazer o Andrei Moreira, que é um médico, homeopata, constelador, um grande amigo meu também, para estar conosco amanhã, nesse abraço de compreensão. E eu também gostaria de convidá-los, né, se vocês quiserem enviar para alguém essa live, recomendar, porque ela depois vai entrar aqui no IGTV, ela vai também subir amanhã nos meus canais, no Facebook, no YouTube. Para quem sentir que faz, né, sentido enviar para alguém, você pode usar inclusive a hashtag receba um abraço de alívio, né? Porque você está enviando, você não vai estar indo lá salvar ninguém ou sair arrastando ninguém com você, mas se você sentir no seu coração que tem alguém, né, que está precisando disso, você pode oferecer isso para essa pessoa. Agora, quem está precisando desse abraço de alívio, pode aproveitar mesmo para poder fazer um movimento em direção à vida, um movimento em direção a ligar para alguém, para o CBV, para um terapeuta. Busque esse auxílio, né? Esse é um chamamento mesmo, um convite que eu faço para que você possa se dar a chance de receber esse abraço nesse momento. E para quem sentir que quer compartilhar esse vídeo com essa hashtag receba um abraço de alívio. Tá bom, gente? Gratidão. Eu já vou finalizar agora para não correr o risco de perder essa live. Tônio, muito grata, mais uma vez, grata a todos que nos acompanharam até aqui e toda a paz, até amanhã, gente, um abração. Tchau, tchau.